sempre é Deus quem toma a iniciativa de abençoar o homem, né? Nós somos abençoados porque Deus toma a iniciativa e vem ao nosso encontro e nos abençoa. Então, eu quero aprender aqui nesse texto algumas lições que têm a ver com bênçãos de Deus para com Jacó. Então, primeiro lugar, como que Jacó é instruído pelo seu pai Isaac? O texto diz que Isaac chamou a Jacó, dando-lhe a sua bênção, e lhe deu também uma ordem. Vamos ver a ordem? A ordem é: olha, ô Jacó, não siga o exemplo do seu irmão Esaú. Porque o Esaú, na hora de casar, procurou as filhas dos cananeus, dos heteus. Então, aquilo trouxe muita amargura para o coração de Rebeca e de Isaac. O texto anterior disse isso, né? Que eles ficaram amargurados de espírito. Por quê? Porque essas mulheres tinham práticas que não eram práticas em relação ao Deus de Abraão. Elas serviam outros deuses. Então, bagunçou tudo a família, né? A proibição de realizar casamentos mistos no Antigo Testamento serve para os dias atuais, serve para a igreja atual, a ponto do próprio apóstolo Paulo dizer que nós não devemos nos colocar em jugo desigual. O contexto que ele está falando ali é de família, né? Então, a primeira ordem que Jacó deveria obedecer é que ele não podia tomar mulher que não fosse da parentela de Abraão, né? Não podia pegar as mulheres filhas de Canaã. Segundo lugar, no verso de número 3, Isaac, ele reafirma a bênção de Deus a Jacó. Veja que ele transfere a Jacó a bênção messiânica. Qual é a bênção? Que Deus, o Todo-Poderoso, faça de você uma pessoa fecunda, te multiplique, te dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, que você possua a terra, e por aí vai. Então Jacó sai da casa dos seus pais, em direção à casa do seu tio Labão, debaixo dessa bênção. Irmãos, é que os pais hoje não têm mais esse hábito, mas antigamente, o filho saía de casa debaixo da bênção dos pais. Hoje tem filhos que saem brigado com os pais. Mas é muito importante um filho sair de casa, seja para uma nova fase da vida dele, seja para um casamento, seja para morar sozinho, seja para o que for, sair debaixo da bênção dos pais. Por quê? Porque os seus pais são autoridades sobre a sua vida, né? São autoridades. Um filho que sai de casa brigado com o pai, lá na frente vai ter problema, né? Vai gerar remorso, amargura, sentimento de culpa e por aí afora. Então, o Isaac está despedindo o seu filho debaixo de bênção. Aí no verso de número 6, o plano do outro irmão, do Esaú, para agradar o pai. Qual é o plano dele? Vendo, pois, Esaú, que o seu pai Isaac abençoou o seu irmão caçula, o Jacó, ele fez o quê? Foi para Padã Arã para tomar de lá uma esposa para si. E vendo ao abençoá-lo, lhe ordenou, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó obedeceu, olha aqui, obedeceu seu pai e sua mãe,
sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, o que o Esaú fez? Olha aqui. O Esaú, que já estava casado com duas mulheres cananeias, essas mulheres foram um tormento para os seus pais, para Isaque e para Rebeca. O que ele faz? Para tentar reparar a situação. O texto diz que ele vai e se casa com uma parente, filha de Ismael. Só que isso só piorou a situação. Porque ele procura uma família que havia sido rejeitada pelo Senhor para formar aliança. Esaú, ele é o tipo de pessoa que despreza tudo que é espiritual. Ele é um membro da família fora do prumo. Tudo que Deus ordenava para a família patriarcal, ele ia e fazia o contrário. Né? Teimoso, achando que isso não ia dar problema. Mas lá na frente nós vamos encontrar vários problemas dessas alianças que ele fez, que não eram dirigidas pelo Senhor. E aí então, voltando aqui ao Jacó, ele é despedido de casa. Por que Jacó foi mandado embora de casa pelos pais? Porque Esaú tinha um plano de matá-lo. Porque Esaú descobriu a mentira dele. Ele estava jurado de morte pelo irmão. Então a mãe, a Rebeca, falou: eu não posso permitir que um filho meu mata o outro. Então ela mandou o Jacó para a casa do seu irmão, Labão. E aí o texto diz então que nessa viagem, eu imagino, uma viagem cansativa, eu imagino que Jacó aqui está com a sua, açoitado pela culpa, eu imagino que ele está atormentado, angustiado. Puxa, que coisa que eu fiz, eu traí o meu pai, eu menti para o meu pai, eu traí o meu irmão, menti meu irmão, criei confusão para minha mãe, coloquei a minha família em pânico, eu tive que sair de casa, meu irmão me jurou de morte. Ele está fazendo uma viagem que é uma viagem extremamente angustiante. E aí no verso de número 10, ele partiu para Berseba. E ele passou então ali uma noite na viagem. Né? E aí, a partir dessa pernoite que ele faz na sua caminhada, na sua jornada, é que Deus vai ao encontro dele. No verso de número 12, Deus aparece a Jacó. O texto diz que ele sonhou, e nesse sonho, ele viu o quê? Na terra, uma escada, cujo topo dessa escada atingia o céu. Ele viu também nesse sonho que havia anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. E ele também viu nesse sonho que ali estava o Senhor. E no sonho, Deus disse para ele: eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus de Isaque. Esse sonho de Jacó foi uma espécie de divisor de águas para ele. É interessante que Deus aparece a Jacó e não diz a ele nenhuma palavra de repreensão. Deus não disse assim para ele em sonho: ô teu enganador, teu mentiroso, ô teu manipulador, eu vim aqui agora para te cobrar, para te castigar, porque você mentiu, porque você fez isso, porque você trapaceou. Não. Deus aparece para ele só para conceder ricas bênçãos e preciosas promessas. Isso nos mostra que Deus não nos trata da forma que nós nos tratamos. Não há nenhuma espécie de vingança de Deus
em relação aos erros cometidos por Jacó. Deus renova a aliança com ele, Deus dá uma nova oportunidade para ele, Deus aparece para ele em sonho e Deus lhe faz ricas promessas. Bem, eu quero falar sobre essa escada, 4 coisas importantes. Primeiro, qual é o simbolismo dessa escada? Essa escada simboliza Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é a escada de Jacó. Ele é o caminho para Deus. Ele é a porta para o céu. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ninguém chega ao céu se não passar por Cristo. Então, nesse sonho, Deus está revelando o Cristo para o Jacó. Olha, você vive na terra. Nós vivemos no céu. E aí diz o texto também, no verso de número 12, que no topo da escada que atingia o céu, eis sonhou e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Então a terra e o céu estão conectados pela escada. Somente a escada podia levar Jacó para o céu. Da mesma forma que somente Jesus Cristo pode nos levar ao céu. A comunhão entre o céu e a terra é estabelecida pela iniciativa de Deus. É Deus que põe a escada lá. É graça de Deus. Ninguém sobe ao céu pelos seus próprios méritos. A gente só chega na escada se a gente receber o convite. Quem faz o convite da salvação é Deus. Terceiro lugar, outro detalhe. Os anjos subiam e desciam pela escada. Ora, os anjos são invisíveis aos nossos olhos. Porém, a Bíblia diz que os anjos são valorosos em poder. Os anjos executam as ordens de Deus. Lá em Hebreus diz que os anjos estão a serviço daqueles que herdam a salvação. Portanto, os anjos trabalham para o nosso crescimento. Nós não cultuamos anjos, nós não reverenciamos anjos, nós não fazemos liturgia para anjo, mas os anjos estão presentes, inclusive aqui no culto. Eles estão presentes e eles são ministradores daqueles que herdam a salvação. Nesse sonho, nessa escada, no verso de número 13, olha que interessante. Perto dele estava o Senhor, ou seja, o Senhor que estava no topo da escada, no alto e sublime trono, dá demonstrações que ele não habita somente no alto, mas ele também está perto de todo aquele que tem um coração quebrantado, um coração contrito. Deus estava perto do Jacó. Se queremos contemplar Deus com os olhos da fé, nós devemos entender que Deus, não olhamos apenas para as alturas para ver Deus, mas ao nosso redor, Ele está presente em nosso redor. Deus está conosco todos os dias, em todas as circunstâncias, em todo o tempo. Jesus nos deu essa garantia de que Ele estaria conosco todos os dias. Jesus não tira férias. Bem, nesse sonho, no verso de número 13, nessa experiência de Jacó, lembre-se que ele está viajando, ele está
sendo colocado para fora de casa pela própria mãe, para evitar um assassinato, e ele está indo para a terra de Labão. Então, nesse caminhar, ele tem uma experiência com Deus, e aí Deus se apresenta a Jacó e lhe faz 4 promessas. Primeira promessa, verso de número 13. Deus garante a Jacó as promessas que anteriormente haviam sido feitas ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaque. A promessa é: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e a terra em que agora você está deitado, eu darei a você, e não somente a você, eu darei a tua descendência. Então, Deus se apresenta a Jacó como o Deus da aliança. Segundo, verso 14. Deus promete a Jacó uma numerosa descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Vai se estender do ocidente para o oriente, do norte para o sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas. Então veja bem. Deus aparece a Jacó em sonho, na viagem. Ele está saindo de casa com a sua autoestima lá embaixo. Foi colocado para fora. E Deus aparece para ele. Qual é a terceira promessa que Deus faz para ele? Verso de número 15. Deus promete a Jacó a sua proteção e a sua companhia. Eis que eu estou contigo. Não temas. Rapaz, Deus aparecer para nós e dizer assim: olha, eu estou contigo. Eu te guardarei. Você será bendito ao sair e será bendito ao voltar. São promessas valiosas, meus irmãos. Por isso que nós devemos ser conduzidos pelas promessas que estão na palavra de Deus e não pelas previsões. Ficar ouvindo o noticiário para saber se as coisas vão melhorar, se vai piorar e não sei o que, não. Deus fez uma promessa de que a sua presença, sua companhia e a sua proteção estarão sempre à disposição daquele que tem uma aliança com Deus. A quarta promessa, verso de número 15, Deus promete trazer Jacó de volta para casa. Eu farei você voltar a esta terra. Aleluia, glória a Deus. A viagem dele seria só por alguns anos. Ele passou 20 anos nesse lugar, mas Deus o fez voltar. Né? E verso de número 16, depois que Jacó ouve de Deus essas promessas, qual é a reação dele? Despertou Jacó do seu sono, e olha aqui as primeiras palavras que Jacó fala ao acordar, são palavras de temor, de espanto e de adoração. Ele diz assim: na verdade, o Senhor está nesse lugar. Eu não sabia, mas Ele está nesse lugar. E temendo, disse: que temível é esse lugar, porque a presença de Deus está ali. É casa de Deus, é a porta dos céus. Então agora ele está tendo uma revelação da escada. O que representa a escada para ele? É a porta dos céus. Verso de número 22. A promessa
de Jacó agora, veja bem, Jacó lhe coloca algumas exigências para Deus. Eu quero a tua presença, eu quero a tua proteção, eu quero a tua provisão e eu quero a certeza que eu vou voltar para casa em paz. Se o Senhor cumprir com tudo isso, então eu lhe prometo ser dizimista. Aqui é Jacó sendo Jacó, né, meus irmãos? O bicho é esperto pra caramba, né? Quer dizer, Deus tem que dar tudo pro cara, né? Para que então ele possa. Não, seu senhor, né? É que nem os irmãos, né? Não, pastor, ora aí que se sair o meu negócio, eu vou dar a oferta para a igreja. Tá? Filho, de antes de sair o negócio, age por fé. Não deu uma de Jacozinho, não? Né? Então, ele erigiu por coluna a casa de Deus e disse: tudo quanto Deus me conceder, certamente eu serei um dizimista, ou seja, eu vou imitar o meu avô Abraão. Interessante que esse texto me mostra o profundo respeito que os nossos patriarcas tinham com a doutrina do dízimo. O dízimo para eles não era um casual, era uma fidelidade, era um compromisso de gratidão a Deus. Não era usado como forma de barganha, não era usado como forma de querer comprar Deus, mas era gratidão. Jacó está sendo grato a Deus. Poxa vida, eu fui expulso de casa. Estou jurado de morte pelo meu irmão. Saio numa viagem perigosa. No primeiro lugar que eu acho uma pedra para poder fazer travesseiro e dormir, Deus aparece para mim e me faz ricas promessas. De que será o meu Deus, que abençoará minha descendência, que vai me dar provisão. Como que eu reajo a tudo isso? Com gratidão. Então, dízimo na Bíblia, meus irmãos, é gratidão. Há muitas pessoas ingratas com Deus. Ingratas. Não entregam nada. E querem receber tudo. O texto diz assim: de vez em quando eu darei o dízimo. Não, certamente eu te darei o dízimo. Certamente. Se você não procede assim com Deus, algo está errado e é com você. É com você. Aprenda a confiar em Deus. Em Deus nós temos proteção, em Deus nós temos provisão, em Deus nós temos certeza da nossa ida e da nossa volta, em Deus nós temos paz. E Deus jamais vai quebrar a sua aliança com o homem. Então eu aprendo aqui com Jacó de que é importante o homem ter experiências com Deus, né? Antes dele não ter experiência com Deus, ele foi um enganador, um suplantador, um mentiroso, um aproveitador. Mas agora, até dizimista ele virou. Ele não é mais avarento. Agora, ele se tornou uma bênção. Agora ele teve visão de Deus, ele viu a escada, ele viu a porta dos céus, o Senhor esteve presente nesse sonho, falou com ele. Irmãos, todos nós precisamos de experiências espirituais com Deus. Deus continua aparecendo para nós em sonhos. Deus continua aparecendo para nós em sonhos. Nós estamos no ano de 2022. Aproximadamente, no ano de 2008, nós compramos esse terreno em 2010, se eu não me engano. Em 2008, uma irmã da igreja chegou para mim e disse assim: pastor, eu posso te contar um sonho que eu tive essa semana? Falou, claro, quando fala que vai me contar sonho, eu já sento, né? Porque sempre o pastor está debaixo do viaduto, o caminhão caiu em cima, sempre, Deus te matou, sempre é assim, né? Mas esse foi um sonho peculiar. Ela disse assim: pastor, eu vi o senhor estava num púlpito pregando, mas numa igreja que não era a nossa. Era a nossa igreja, mas não era o nosso local.
E era assim no formato de uma arena, assim, como era. E começou a me descrever o púlpito, as coisas e tal. Eu falei, puxa vida, esse sonho aí é de Deus, com certeza, né? Nós nem havíamos comprado aqui esse local. E quando nós quando nós pagamos esse local e viemos para cá, e nós chamamos um engenheiro, um arquiteto para vir fazer a planta, o irmão Chileon. Ele é da Igreja Presbiteriana de Londrina. E foram 8 meses para ele fazer a planta desse local, né? E quando nós sentávamos assim para definir quantos andares seriam, quantas salas teria, tudo, a minha preocupação era com o auditório. Eu falei, como vamos fazer o auditório? Vamos fazer o auditório virado para lá, virado para cá, virado... E aí eu lembrava do sonho. Aí eu falava para o Chileão, Chileão, olha, uma pessoa teve um sonho, eu falava assim, será que dá para fazer assim? Ele falou, olha, é exatamente isso que está no meu coração. Ah, então põe no papel aí e tal. Aí ficou essa coisa bonita que vocês estão vendo, né? Então, Deus fala conosco, irmãos. Deus nos dá experiências espirituais. Deus quer nos abençoar. Deus vai nos abençoar. Deus já nos abençoou. Amém?